Bom dia, José Val, bom dia, Tiago, bom dia, Augusto Nunes e aos nossos ouvintes em especial. Doutor Lamacchia, é um avanço, mas o que ainda está no ar? O que ainda não está explicado nessa decisão do Supremo de ontem? Bom, sem dúvida nenhuma, o que tivemos ontem, em termos de decisão do Supremo Tribunal Federal, ela traduz uma parte daquilo que a própria sociedade brasileira espera, que é exatamente a redução do foro por prerrogativa de função, ou como é conhecido vulgarmente, o foro privilegiado. Mas atua diretamente esta decisão no âmbito do cenário político, ou seja, para deputados e senadores. Nós precisamos sim evoluir, e evoluir muito no que diz respeito à redução dos agentes políticos que estejam submetidos à prerrogativa de foro, num contexto geral. Ou seja, hoje nós temos juízes, membros do Ministério Público, nós temos ministros de Estado, nós temos os próprios membros dos tribunais de contas, nós temos embaixadores, enfim, a gama de agentes políticos que estão submetidos à prerrogativa de foro hoje é muito grande, ultrapassando, e aí quando se examina também as próprias constituições estaduais, algo em torno de 50 mil pessoas. Isso é algo inadmissível, né? Cria uma distorção na nossa democracia, cria privilégios para determinados agentes políticos, agentes públicos, que não se pode aceitar e que traz, sim, sem dúvida nenhuma, uma ideia de impunidade, porque sabemos, né, no âmbito do Supremo, por exemplo, sabemos que o Supremo Tribunal Federal, como um tribunal constitucional, ele não tem a condição, não tem a necessária estrutura para examinar, para avaliar, para processar no âmbito penal todas estas causas. Nos demais tribunais, seja no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça, seja no âmbito dos tribunais estaduais, também a mesma coisa acaba se repetindo em determinados momentos e cria, sim, uma morosidade muito grande no julgamento desses processos e também traz a desigualdade. Eu, particularmente, tenho defendido, sim, que o foro privilegiado, ou foro de prerrogativa de função, ele tenha um espectro muito reduzido de pessoas, atualmente os chefes de poderes, e todos os demais cidadãos estejam eles submetidos à justiça de uma forma igual, de uma forma isonômica, né? Mas também temos outros privilégios que estão aí que devem ser enfrentados, não apenas só a questão da prerrogativa do foro, mas a utilização de forma absolutamente indiscriminada de carros oficiais, de aviões, de jatos do Estado, onde autoridades públicas acabam utilizando muitas vezes de forma desregrada ou com um excesso muito grande. Isso são recursos públicos que estão sendo utilizados, né? Os diversos penduricalhos em termos salariais ultrapassam muito o teto constitucional. Enfim, o Brasil precisa acabar com a República dos Privilégios. Isso eu tenho afirmado e reafirmado. Doutor Lamacchia, é Augusto Nunes, tudo bem? Ô Augusto, como vai? Tudo bem? Tudo bom. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo programa aí para vocês todos. Obrigado, doutor Lamacchia. Se o foro privilegiado tivesse o desenho que o senhor sugere, quantas pessoas teriam direito a ele? Eu imagino que os chefes de poder. Só. Eu imagino que sim, eu imagino que isto seria o que se espera numa democracia, num Estado democrático de direito. Principalmente se tivesse que estender para mais um ou outro agente político, também se poderia aceitar. Agora, o que nós temos hoje, Augusto, é algo inaceitável, né? Porque o número de agentes políticos, o número de agentes públicos hoje que estão submetidos à prerrogativa de foro é algo que é enorme. Não tem paralelo, inclusive, que se possa traçar no mundo. E isso, como disse, traça e acaba gerando, né, traz e acaba gerando uma distorção para a própria democracia, para os próprios princípios constitucionais, né, entre eles o princípio da isonomia.
Presidente, rapidamente, só para terminar, o senhor acha que o Congresso deve entrar nessa discussão também? Porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que pretende discutir esse assunto no Congresso Nacional também. Sem dúvida nenhuma. Aliás, o Congresso tarda novamente, né? O Congresso é que deveria já ter resolvido essa questão, o Congresso já deveria ter enfrentado este tema, né? Quando o Congresso tarda num tema de tamanha importância como este, nós acabamos vendo o próprio Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, dando um encaminhamento, né, para um tema que seria nitidamente de competência do Congresso Nacional. Ou seja, o Congresso Nacional já deveria ter enfrentado esse tema, assim como deve enfrentar o tema de todos os demais privilégios, né? O Brasil precisa encontrar uma outra forma para todos esses temas que nós estamos aqui a conversar, iniciando exatamente por um corte drástico nessa linha de privilégios, porque a República já não suporta mais tudo isso. Presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamacchia, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza e até uma próxima vez. Sempre ao dispor dos amigos, um abraço e parabéns mais uma vez a vocês todos pelo programa.